Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal da TV Damásio, o seu canal de direito no YouTube. Você sabe disso, você está acostumado a navegar aqui no canal da TV Damásio e tem visto inúmeras aulas dos temas mais variados, do direito civil, do direito processual civil, do direito empresarial, do direito tributário, do direito penal, processo penal, constitucional, direito notarial e registral, direito eleitoral, ou seja, você tem verificado aqui neste projeto de aulas especiais inúmeras aulas, portanto, todas elas enfrentadas aqui em profundidade, trazendo temas atuais do direito para vocês. E olha, eu quero hoje fazer uma pergunta, e você já sabe, quem está acostumado a navegar aqui no canal da TV Damásio já sabe que eu vou perguntar. Você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Ah, não, então vou parar. Vou parar aqui. Vou esperar. Vou esperar você se inscrever no canal da TV Damásio agora mesmo. Inscreva-se no canal da TV Damásio. E também aproveita, clica aí no sininho, para você ser avisado, ser notificado de todos os vídeos, de todas as apresentações. Depois dá um like também neste vídeo para nós propagarmos cada vez mais na internet os vídeos dessas aulas especiais. Contamos com a sua atenção, com o seu carinho de sempre. E hoje nós vamos tratar de um tema importante, julgo importante, até porque sou eu que vou tratar esse tema com vocês. É o tema, portanto, da execução de alimentos. Tanto o cumprimento de sentença, como também a execução de título extrajudicial. Nós vamos conversar um pouquinho com relação a esta temática, também importante, voltada aí ao direito processual civil, à questão do direito de família, enfim. Então, vamos caminhar um pouco nesta temática da execução de alimentos. Venham comigo, portanto, para mais esta aula, especialmente preparada para você que está nos assistindo. Tema, portanto, execução de alimentos e cumprimento, cumprimento de sentença e execução de título. E eu quero passar aqui para vocês, primeira coisa que nós temos que verificar, antes de adentrarmos especificamente na própria execução, é falarmos um pouquinho com relação à própria temática, à própria circunstância conceitual de alimentos. E eu trouxe aqui, neste slide, um conceito de alimentos, explorado ali pelo professor Silvio Rodrigues, professor catedrático da Universidade de São Paulo, hoje já falecido, mas que tem, portanto, uma obra clássica, uma obra tradicional, e que conceituou alimentos desta forma. É a prestação fornecida a uma pessoa em dinheiro ou em espécie, para que possa atender às necessidades básicas da vida. A palavra tem conotação muito mais ampla do que na linguagem vulgar, em que significa o necessário para o sustento. Aqui se trata não só do sustento, como também do vestuário, da habitação, olha lá, da assistência médica em caso de doença e de todo necessário para atender às necessidades da vida. E em se tratando de criança também vai abranger o que for necessário para instrução. Este conceito é um conceito tradicional, é um conceito, portanto, trazido por esse doutrinador que é civilista, portanto, o professor Silvio Rodrigues. Quero trazer um outro conceito também, explorado pela professora Rosa Maria de Andrade Neri, conceito, portanto, mais enxuto, mas de grande relevância, que trabalha a questão dos alimentos como sendo a prestação que caracteriza tudo aquilo que alguém necessita para sobreviver, exteriorizado em prestações que o alimentante deve ao alimentado, com a finalidade principal de garantir-lhe aí a sobrevivência. A professora Rosa Maria de Andrade Neri nos traz, portanto, também um conceito de alimentos. Se você quiser, tanto o conceito da clássica obra do professor Silvio Rodrigues, ou o conceito também importante da professora Rosa Maria de Andrade Neri, podem ser utilizados aí como ferramentas, como partir exatamente destes conceitos, a circunstância de abrangência da obrigação aí alimentar, de pagar alimentos. E por falar, na verdade, naqueles que interagem nessa circunstância, portanto, na própria ação de alimentos, na execução de alimentos, o caráter, portanto, na obrigação alimentar, trouxe esse slide aqui para os senhores, em que nós colocamos, portanto, primeiro ali as partes na ação de
alimentos. Você pode nominar ali como autor e réu, não tem problema, né? Ou colocar como requerente e requerido, também não tem problema. Então, as partes da ação de alimentos, você pode colocar lá nas suas petições. Portanto, autor e réu, não vejo problema algum, tecnicamente está correto, assim como também requerente e requerido, fica aí a seu critério. E também, nós temos aí a execução de alimentos, que é o tema foco de hoje. Na execução de alimentos, nós temos, portanto, o exequente e o executado. Quer seja, na verdade, a execução, portanto, como cumprimento de sentença, que prevê a obrigação de pagar alimentos, ou a execução de título extrajudicial, nós vamos usar sempre esta nomenclatura, exequente e executado. Exequente, portanto, aquele que tem o direito a receber, é o credor nesta relação. E executado é o devedor, aquele que tem ali a obrigação de pagar. O exequente, direito no recebimento, o executado, a obrigação, portanto, de realizar o pagamento. E se não bastasse isso, trago aqui para vocês também a circunstância das partes da obrigação alimentar, dentro da circunstância, portanto, do direito civil. E nessa situação nós temos ali o alimentante. Quem que é o alimentante? É aquele que presta ou está obrigado a prestar alimentos, a pagar alimentos, né? E nós temos do outro lado o chamado alimentado, ou alimentário, ou alimentando. Este, por sua vez, é aquele que tem, portanto, ali o direito no recebimento, né? Que tem ali quem recebe os alimentos. Então nós temos ali, no que diz respeito ao direito obrigacional, né, no pagamento de alimentos, né, nós temos ali, portanto, o alimentante, quem tem a obrigação, portanto, de pagar, e o alimentado, alimentando ou alimentário, chamem como quiser, tecnicamente é possível, aquele que receberá, portanto, ali os alimentos. Nesse próximo slide, rapidamente ali exploramos, portanto, um pouco da classificação dos alimentos. E os alimentos, nós temos ali a classificação. Quanto à origem, os alimentos, nós temos ali os alimentos legítimos. São aqueles alimentos, portanto, oriundos do direito de família. Nós temos os alimentos voluntários. Alimentos voluntários são aqueles celebrados, portanto, através de acordos. E também, quanto à origem, os chamados alimentos indenizativos ou indenizatórios. Coloquei até um exemplo. A Júlia, pessoa fictícia, a Júlia acabou atropelando alguém, atropelou alguém e matou esta pessoa. A pessoa, em razão do atropelamento, veio a óbito, acabou falecendo, né? Então, são os alimentos aí indenizativos, que a Júlia, em razão, portanto, que deu causa ao atropelamento e, portanto, morte, enfim, né, que provocou ali essa situação, a Júlia pagará estes alimentos à família daquela pessoa que morreu como alimentos indenizativos e também chamados aí indenizatórios. Nós temos também os alimentos quanto ao momento em que são devidos. Alimentos futuros, são aqueles de hoje, portanto, e para frente, ou seja, adiante, a presentes, portanto, e a partir desta data. E os alimentos pretéritos. Alimentos pretéritos são aqueles alimentos, portanto, já vencidos. Aqueles, portanto, que já venceram. Exatamente isso. Então, quanto ao momento, nós temos aí alimentos futuros e alimentos pretéritos. Só para podermos concluir, nós temos os alimentos também quanto à sua natureza. E, neste caso, nós temos lá os alimentos naturais, aqueles necessários para manter as necessidades da própria vida. E os também chamados alimentos civis ou alimentos aí sociais. Estes alimentos são aqueles explorados, portanto, para a manutenção do padrão social. Grande parte das ações alimentares, elas não trabalham essas ações alimentares, grande parte, elas não trabalham esta perspectiva dos alimentos do ponto de vista dos alimentos sociais. Muitas das ações alimentares, na sua maioria, trabalham mais os alimentos naturais. Os alimentos sociais, para aquele que está nos assistindo, quer seja nosso aluno em cursos de direito do país inteiro, aqui mesmo do Damásio, advogados, advogadas. Os alimentos naturais são aqueles, portanto, requeridos na grande maioria das ações alimentares, nas ações de alimentos, né? Mas nós precisamos pensar também, né, nos alimentos sociais. Estes alimentos, os alimentos sociais, também são aí importantes.
havendo possibilidade, havendo circunstância que importe no pedido dos alimentos sociais, esses alimentos também devem ser requeridos. Senhores, é mais do que, na verdade, uma circunstância para a manutenção da vida, mais que isso, é para manter, na verdade, o padrão social que aquela pessoa tem até então. A ideia, portanto, de alimentos sociais é exatamente essa. E nós temos aqui também, quanto à finalidade. Quanto à finalidade, nós temos alimentos definitivos, sentença. Nós temos, portanto, provisórios, são aqueles fixados, portanto, em liminar na ação de alimentos. E temos ali também os alimentos provisionais, são aqueles alimentos, portanto, requeridos cautelarmente, né, como forma, portanto, ali de cautelar. Dentro desta perspectiva, dentro desta situação, nós temos aí a classificação dos alimentos. Agora, já adentrando, portanto, aí na circunstância específica dos mecanismos executivos dos alimentos, nós temos ali, primeira situação, a questão do desconto em folha. Desconto lá no olerite, desconto em folha, portanto, né? Ou desconto também no próprio benefício previdenciário que aquela pessoa faça jus, que aquela pessoa receba. Este desconto em folha, ele é importante. Dá uma certa segurança em razão de que não será o devedor que vai até o banco e vai fazer o pagamento. Não. O devedor, portanto, já tem descontados os alimentos dos seus vencimentos. Quer seja lá na entidade privada, portanto, que trabalha, ou na entidade pública, não importa, já tem descontados os alimentos do seu olerite. E é automaticamente depositado na conta, portanto, do alimentado. Esta é a perspectiva. No que diz respeito também à própria questão do desconto do benefício previdenciário, já nos alimentos, também a própria entidade, né, o próprio INSS já faz o depósito direto na conta do beneficiário destes alimentos. É uma forma, na verdade, mais segura de conseguir garantir exatamente o cumprimento da obrigação. Não fica ali, entre aspas, refém ou à mercê daquele que tem a obrigação de pagar. Ou porque a própria empresa, ou a entidade pública, ou o próprio INSS é que faz aí este pagamento e desconta e aparece lá automaticamente no olerite da pessoa, né, aparece já o desconto realizado a título de alimentos. Outro mecanismo também é na cobrança de aluguéis e rendimentos. É uma possibilidade. E aí, quero dizer exatamente para vocês, a cobrança dos alimentos através de aluguéis ou através de rendimentos também é perfeitamente possível. Vamos pensar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que a pessoa, devedor dos alimentos, não trabalhe. A pessoa, vamos supor, dentro deste exemplo, para que você possa compreender, a pessoa não trabalha. Mas esta pessoa, devedora de alimentos, embora não trabalhe, ela tem ali algumas casas alugadas de sua propriedade. Ela recebe aluguel, portanto, aluguéis que sejam, destas casas. Então, o que vai fazer o credor desta obrigação, o credor, portanto, dos alimentos, o alimentando, o que vai fazer? Vai pedir, portanto, desconto diretamente destes aluguéis. Exatamente isso. O locatário, né, ao invés de pagar ao locador, ele, locatário, fará, portanto, diretamente o pagamento dos alimentos ao alimentando. Exatamente isso. E este pagamento, portanto, né, que o locatário realiza não ao locador, que é o devedor de alimentos, mas realiza, na verdade, ao credor dos alimentos, o alimentando, considera-se, portanto, como cumprida a obrigação da locação, ao cumprida a obrigação do pagamento dos aluguéis. Exatamente isso. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos supor que o devedor desta obrigação alimentar, o devedor, portanto, dos alimentos, né, o alimentante não trabalhe e não tenha lá, portanto, rendimentos advindos, né, dos próprios aluguéis. Vamos supor que o alimentante ele tenha lá depositado, aplicado no banco, aplicação financeira. A aplicação financeira é só um exemplo, 3 milhões de reais de aplicação
de aplicação financeira. 3 milhões de reais de uma aplicação financeira, mensalmente, ele tem lá rendimentos desta aplicação financeira, advindos dos juros desta aplicação. Em razão disso, poderá, desta aplicação financeira, dos valores obtidos ali como rendimento, poderão ser direcionados mensalmente ao alimentado. Exatamente isso. Então, dentro desta perspectiva, dentro dessa situação, vamos pensar, vamos imaginar lá que renda ali 0,5% ao mês na aplicação, suponhamos, lá dos 3 milhões, vamos supor que renda ali 15 mil reais. E o alimentante deve pagar ao alimentado, o valor, é só um exemplo, 4 ou 5 mil reais por mês. Destes 15 de rendimento, vai se retirar, portanto, 5 mil mensalmente e vai se direcionar diretamente ao alimentado, a título de pagamento de alimentos. Tá? Exatamente isso. Né? Este é um mecanismo executivo também importante, né, de ser efetivado quando tivermos circunstâncias, portanto, para esta situação. Outra situação aqui colocada, a penhora de bens. Ou a prisão civil. O artigo 528, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, prevê, portanto, a execução de alimentos com pedido de penhora de bens. Ou nós temos também a execução de alimentos com o pedido de prisão, que é o artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. São duas circunstâncias, portanto, a serem utilizadas quando portanto, do requerimento ali, do cumprimento de sentença alimentar com pedido de penhora, é o 528, parágrafo, portanto, 8º. Ou com pedido de prisão, que é o artigo 528, parágrafo 3º. Né? São mecanismos também a serem utilizados, nós vamos verificar um pouquinho melhor, né, nesta sequência. Vejam, quando nós falamos cumprimento de sentença, não há que se considerar somente a sentença, né, a sentença em si. Poderá também ser executado pela modalidade de cumprimento, com pedido de prisão, com pedido de penhora, exatamente a decisão interlocutória, que acabou deferindo ali liminar no pedido de alimentos provisórios. Se mesmo liminarmente concedidos alimentos provisórios, uma vez, portanto, já citado, intimado, portanto, lá, na ação de alimentos, né, em que se pediu alimentos provisórios, o juiz concedeu liminarmente os alimentos provisórios. O que nós temos? Neste caso, nessa situação, né, o réu, ele terá que efetuar o pagamento dos alimentos provisórios. Se o réu não efetuar o pagamento dos alimentos provisórios, o que pode fazer, portanto, o credor dos alimentos? Né? O que pode fazer o alimentado? O que pode fazer o autor? Requerer, portanto, né, desde aquele momento, cumprimento. Não será ali cumprimento de sentença, porque não se trata de sentença. É uma decisão, portanto, liminar, uma decisão, portanto, interlocutória. Mas a operacionalização em termos de cumprimento, buscar a satisfação deste direito concedido, se dá exatamente lá dentro dos artigos 528, né, parágrafo 8º ou 528, parágrafo 3º. Tá? Exatamente isso. Isso é importante. Então, para deixar claro, quando nós falamos a verdade em cumprimento de sentença, a modalidade, portanto, e aí a forma com que ela será aplicada, vale tanto para a sentença, né? Vale tanto para a sentença, como vale também ali para né, a decisão interlocutória que defere ali alimentos provisórios. Outra situação, a requerimento do exequente, o juiz vai mandar, portanto, ali o executado pessoalmente. Né? O exequente, portanto, requer a intimação pessoal lá do executado, que tem 3 dias. 3 dias para efetuar o pagamento do débito. 3 dias para poder pagar aquilo que é devido. Mas aí algumas pessoas se perguntam, mas, professor Zacchini, por que um prazo tão exíguo? Por que um prazo tão curto? Um prazo pequeno de 3 dias para pagar o débito? Nós não podemos esquecer que nós estamos falando e tratando de uma circunstância de caráter alimentar e que não pode esperar.
né? Não pode esperar. Não é como ocorre numa circunstância, portanto, executiva, normal, que você tem lá os 15 dias. Ela é uma outra perspectiva, uma outra situação. Aqui, natureza, portanto, desta obrigação é de caráter alimentar. Quem precisa se alimentar tem urgência, portanto, tem uma necessidade muito grande. Né? Então, dentro desta perspectiva, a norma, sim, acabou prevendo 3 dias para efetuar o pagamento. Efetuar o pagamento ou provar que o fez. Porque, de repente, o valor prova de que se efetuou o pagamento. E aí, quero dizer exatamente para os senhores o seguinte, dentro desta perspectiva, prova, na verdade, que fez o pagamento, ou apresenta justificativa que o impede, na verdade, de fazer o pagamento. Aí vocês podem perguntar, mas, professor Zaquimi, tem justificativa que a pessoa possa utilizar de modo que ela não seja obrigada ali a efetuar o pagamento? Tem certas justificativas que ela pode apresentar dizendo exatamente por que não pagou. Exemplo, o valor pago, o que seria pago a título de alimentos, o devedor acabou utilizando para um tratamento de saúde. O devedor, só um exemplo, o devedor está acometido por um câncer e está despendendo, na verdade, valores elevados com este tratamento. Medicamentos, a própria quimioterapia, só suponhamos, é só uma ideia. Este é um justo motivo, é uma justificativa, portanto, plausível, que ele vai trazer, trazendo ali o porquê que deixou de pagar. Exatamente isso. Não é exatamente isso. Aí vão dizer também o seguinte, para os professores Zaquimi, ele pode dizer que está desempregado e esta é uma justificativa, senhores? Dizer que está desempregado por si só, individualmente considerado, não serve ali, nesta circunstância, somente como justificativa. Não serve. Vamos só pensar a seguinte situação. A pessoa, na verdade, ela está desempregada, mas está recebendo seguro-desemprego. Né? Ou a pessoa foi dispensada do serviço. Exemplo, pagava lá R$5.000 por mês. Foi dispensada do serviço, foi mandada embora do emprego. Circunstância, portanto, que nós enfrentamos, de pandemia e tudo, ela acabou sendo dispensada, acabou sendo mandada embora do emprego. Ok, compreendo. Esta justificativa, somente que está numa situação de desemprego por si só, vale? Não. É preciso que nós verifiquemos mais a fundo essa situação. Esta pessoa que eu estou citando como exemplo para os senhores, que foi dispensada, ela recebeu R$500 mil de indenização. R$500 mil recebeu de indenização. Lá. No encerramento, portanto, está lá. No termo, portanto, lá, de resolução do seu contrato de trabalho, está todo expondo lá, indenização, R$500 mil. Será que dizer que só está desempregado, basta, é suficiente? Lógico que não. A pessoa teve diminuída a sua capacidade, a sua possibilidade de continuar efetuando o pagamento de alimentos? Lógico que não. R$500 mil de indenização. Ah, mas é dela, vai aplicar. Ok, mas tem obrigações que não podem deixar de ser cumpridas. Esta pessoa pode pedir, na verdade, né, entrar com uma ação revisional de alimentos para reduzir o valor? Pode. Direito de petição, todos têm. Pode entrar. Vai ser procedente? Não será. Seguramente não será. Não será procedente. Porque ela mantém, na verdade, em que pese esteja desempregada, ela mantém a sua capacidade, a possibilidade de efetuar o pagamento de alimentos. Então, nós temos que verificar muito bem qual justificativa será apresentada exatamente para dizer, olha, o porquê que deixou de pagar os alimentos. Tomem cuidado exatamente com essa situação. E aí eu trago esse slide, portanto, para consolidar a nossa conversa. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Exatamente isso. E aí, veja qual a circunstância. Você está devendo alimentos, você não pagou. A sua justificativa, ela não é aceita, não tem sido aceita. E aí o que pode acontecer a partir daí? O que pode acontecer?
pode, na verdade, você acabar sendo o devedor, acabar tendo, portanto, ali o protesto do pronunciamento judicial. Ou seja, é levado ao cartório, portanto, de protesto. De protesto, exatamente ali vai ser protestado, protestado aquele valor correspondente à dívida alimentar. Poderá ser objeto, portanto, de protesto, exatamente isso. Normalmente, os juízes acabam realizando isso e fazendo de modo imediato, mas, se não o fizer, pode, na verdade, a parte credora, a parte que o alimentando, portanto, ou o exequente, pode requerer ali, expedição de ofício para protesto deste pronunciamento judicial, exatamente. Vamos continuar aqui. Pedido de prisão. O pedido de prisão, lá disposto no Código de Processo Civil, artigo 528, parágrafo 3º, prevê, portanto, lá de 1 a 3 meses de prisão. Prisão cumprida em regime fechado. Vou dizer daqui a pouquinho o que acontece isso aqui. Prisão cumprida aí em regime fechado, devendo o preso ficar separado, óbvio, dos presos comuns, dos demais presos. Exatamente isso. Senhores, quando o juiz não acolhe a justificativa trazida pelo executado, não acolhe a justificativa dele, do porquê que ele deixou de pagar, dizer que não está tendo condição, quando o juiz não acolhe a justificativa dele, ou quando o executado não apresenta nada e também não paga lá, portanto, judicialmente. Então, o que vai fazer o juiz? O juiz vai, se o pedido na execução tiver sido realizado ali no cumprimento, ter sido realizado, portanto, com pedido de prisão, então nós temos lá a decretação da prisão de 1 a 3 meses. Normalmente são 2 meses. Normalmente são dois meses, porque nós temos uma interferência, portanto, do Pacto de São José da Costa Rica, que fala, portanto, de 2 meses para o devedor de alimentos. Então, uma circunstância legislativa, nós temos ali, na grande maioria, 2 meses de decreto prisional. Isso quer dizer que o devedor vai ser preso? Sim, vai ser preso. Mas, professor Zakimi, mesmo neste momento de pandemia, o devedor de alimentos, o executado, tem sido preso? Não. Neste caso, posso dizer para vocês, no momento de pandemia, o devedor de alimentos não tem sido, portanto, preso, em razão exatamente de uma recomendação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que recomenda, portanto, evitar-se ali o aprisionamento. Recomenda-se, o CNJ, evitar, portanto, ali as prisões. De modo geral, o que abrange, portanto, também e muito a situação do devedor de alimentos. Então, se você se você está promovendo cumprimento de sentença, ou até mesmo a execução de título extrajudicial, em que você também pode requerer lá a pena de prisão, o que vai acontecer é que o juiz vai acabar não decretando a prisão e justificando, portanto, em razão do porquê deixou de decretar a prisão, em que pés, na verdade, se encaixe o caso em todas as circunstâncias, como o Código assim dispõe, mas o juiz vai justificar que deixa ali de decretar a prisão em razão justamente daquilo que eu falei, para os juízes, da recomendação do CNJ. O que te resta fazer? Você, como exequente, você muda o procedimento, portanto, para o pedido de penhora, que é o 528, portanto, o parágrafo 8º. Exatamente. É o que te resta, na verdade, realizar e fazer. Porque, veja, senão ele não foi preso, não pagou, e você não tem como, você tem que continuar a própria execução. Então você muda, portanto, o procedimento para o pedido de penhora. Exatamente isso. Mas, vamos supor que a prisão é cumprida. Vamos supor que a prisão foi executada ali, a medida, e foi cumprida. Quando o executado sai da prisão, e vamos supor a seguinte circunstância: o executado foi preso, passou lá 2 meses,
da prisão. Saiu da prisão. Isso quer dizer que ele não deve mais nada? De forma alguma. Isso não quer dizer que o executado não deva absolutamente, mas não, de forma alguma. Repetindo, o executado foi preso, tem lá um débito, o débito, portanto, lá, 20 mil reais, suponhamos, e foi preso. Quando ele sai da prisão depois de 2 meses, vamos supor que já esteja devendo, não os 20 de quando entrou, mas esteja devendo 22 mil reais. Esse débito, todo ele, é perdoado, é esquecido? De forma alguma. O devedor continua com o débito, ele continua devendo. Ele vai poder ser preso novamente pelo mesmo débito? Não. Não. O que você tem que fazer aqui, este cumprimento de sentença, 22 mil reais agora com a saída dele, você vai mudar o procedimento, portanto, para pedido de penhora. Exatamente isso. O débito consolida-se, na verdade, até o momento em que ele sai da prisão. E é este débito dos 22 mil que você muda o procedimento para pedido de penhora de bens. Ah, mas, professor Zakimi, isso quer dizer que ele nunca mais vai ser preso por débito alimentar? Não. Vou te explicar. Quando ele sai da prisão, você consolida todo o débito dele até aquele momento de saída. E vai continuar o processo, portanto, com o pedido de penhora de bens. Ah, mas ele continuou devendo. Mais 1 mês, mais 2. O que você faz? Você promove um novo cumprimento de sentença. Ah, você quer prendê-lo agora por conta que ele está devendo? Vai prender de novo? Pode. Aí, neste novo cumprimento, separado desse, neste novo cumprimento de sentença, você automaticamente faz com pedido de prisão. Ele vai poder ser preso por conta deste outro débito aqui, mais atual, que não tem nada a ver com o débito anterior que ele foi preso? Sim, vai poder ser preso novamente por conta deste débito, tá? Exatamente isso. E é dentro desta perspectiva que nós temos lá, o que eu coloquei aqui nos slides, não existe perdão, não existe desculpa, não existe nada, né? Ele continua devendo, né, os alimentos. Só que aí vai ser processado com pedido de penhora. Exatamente isso. Tá? Então nós temos aqui essa circunstância e agora o pedido de penhora de bens, que é uma outra possibilidade. O pedido de penhora de bens, que está no 528, parágrafo 8º, que nós já conversamos. Importante ressaltar, e eu coloquei aqui neste slide, com o pagamento, suspende-se o cumprimento da ordem de prisão. Vamos supor que, acompanhando o processo por via de advogado, o executado teve ali o decreto prisional, o juiz decretou a prisão. O executado, o que pode fazer? Ele pode efetuar o pagamento do valor devido e, com isso, ter suspensa a ordem de prisão? Sim, é uma possibilidade. Ou vamos supor, o executado acabou sendo preso, foi preso. E aí, a família, portanto, se uniu, isso é o que muitas vezes acontece. A família se uniu, dividiram lá, juntaram o valor e efetuaram o pagamento da pensão. Automaticamente, com este pagamento da pensão, né, o lado credor vai se manifestar, o Ministério Público vai se manifestar, enfim, com o pagamento da pensão do débito sendo configurado, vai se expedir, portanto, o alvará de soltura, portanto, ele vai sair da prisão por conta que já efetuou o pagamento, tá? Exatamente isso, tá? O débito alimentar, isso é importante. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Vamos só pensar. O Estado, como um todo, quer prender o devedor de alimentos? Não. O Estado não quer prender o devedor de alimentos. Não quer criar uma circunstância da qual não lhe resta outra coisa a não ser preso. Então, a própria lei diz o seguinte: quando vai se promover o cumprimento de sentença com o pedido de prisão, eu pego, na verdade, como débito as 3 últimas parcelas
vencidas. Vou promover o cumprimento de sentença, eu pego as 3 últimas parcelas vencidas, coloco neste cumprimento e também aquelas que forem vencendo ao longo do tempo. O pedido de prisão civil do devedor de alimentos é aquele que vai compreender, portanto, aqui o quê? As 3 últimas parcelas vencidas antes da propositura do cumprimento e aquelas que se vencerem ao longo do tempo. Exatamente isso. Aí você pode me perguntar, mas professor Zakimi, o devedor de alimentos, em que se promoveu o cumprimento de sentença com pedido de prisão, o devedor de alimentos está devendo uma barbaridade. O devedor de alimentos está devendo há 2 anos. O que nós temos que buscar exatamente é o seguinte, esta é a circunstância de ordem processual. No cumprimento de sentença com pedido de prisão, 528, parágrafo 3º, eu pego as 3 últimas parcelas neste cálculo do débito e aquelas que forem vencendo ao longo do tempo. E aquelas anteriores a estas 3 últimas, eu busco de que forma recebimento desses valores? Por um outro cumprimento de sentença, só que neste caso aqui, com pedido de penhora. É exatamente isso. Serão 2 cumprimentos de sentença. Este, e que a parte optou, porque não é obrigatório que o faça desta forma, optou por pedir, portanto, com pedido de prisão. Então, pego as 3 anteriores, a data da propositura, as que venceram, portanto, anteriores, 3 últimas, e aquelas que vão vencendo ao longo do tempo. Este é o cumprimento de sentença com pedido de prisão. E num outro cumprimento de sentença, eu vou buscar aquelas anteriores às 3 últimas, né? Aquele débito, portanto, total. Exatamente isso. Mas se você não quer, de forma alguma, né, ter o devedor de alimentos preso, então você pode promover um único cumprimento de sentença, englobando exatamente todo o débito, sem problema absolutamente aí algum. Tá? Exatamente isso. Só não se esqueça que o débito alimentar, a dívida, portanto, de alimentos, as prestações de alimentos, elas prescrevem aqueles, portanto, alimentandos, né, ou alimentários que já têm capacidade, 18 anos ou mais, portanto, né, só podem executar, portanto, débitos anteriores até 2 anos de vencimento. 2 anos, da data de propositura até 2 anos. Exatamente isso, porque os anteriores aos 2 anos estão prescritos. Tá? Agora, os incapazes, portanto, não se opera a prescrição desses débitos com relação aos incapazes, ok? Exatamente aí esta circunstância. Pedido de penhora, está lá, 528, parágrafo 8º, a penhora recaindo, se a penhora acabar recaindo em dinheiro, penhorou lá, exemplo, o devedor está devendo 10 mil reais, penhorou lá o valor que ele tem em uma aplicação. Para que ele não continue devendo, você pode requerer, portanto, liberação mensal dos alimentos, né? São o valor, portanto, lá, né, deste montante penhorado, pede liberação mensal de tal valor, né, para o pagamento dos alimentos. E vai se discutir, portanto, aquele débito acumulado dentro desta perspectiva. A competência para a propositura, portanto, lá na questão do cumprimento de sentença alimentar, está disposta lá no parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil. Mas lembrando também, né, que você pode escolher o seu próprio juízo, o juízo, portanto, lá de domicílio do exequente. O exequente antes morava em São Paulo, capital. Agora, exemplo, está morando em Sorocaba. Ele pode promover, portanto, este cumprimento de sentença lá em Sorocaba? Pode. É uma possibilidade, tá? Está disposto lá na própria lei. Vamos caminhando. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos
vencendo, o débito objeto de execução pode ser descontado de rendimentos. Aquilo que eu falei, que o débito pode ser descontado, portanto, aí dos rendimentos, tá? Exatamente isso. Nos termos do caput, portanto, lá do próprio artigo 529, contando que, somado a parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos livres. Coloquei em vermelho aqui para chamar a sua atenção. E aí, eu tenho que lhe falar que este é um instrumento novo, Código de Processo Civil, de 2015. Este é um instrumento novo que traz exatamente o seguinte. Além de descontar lá no lerite do devedor, o valor de alimentos mensal, poderá ser descontado também, além deste valor mensal, poderá ser descontado também um valor do débito dele. Valor do débito. Eu vou explicar. Vamos pensar a seguinte situação, a seguinte circunstância. Tem lá o devedor, um acumulado, executado, devedor de alimentos, está devendo lá, exemplo, 20 mil reais. 20 mil reais. Está devendo 20 mil reais, ok? Os alimentos que ele tem que pagar, são no valor, vou colocar aqui, valor lá de R$1.000 por mês. Só para a conta ficar clara. R$1.000 por mês. O devedor recebe líquido. Bruto é o valor, tá? Com todas as gratificações, etc. Tem vários descontos. O valor que sobra, é que ele recebe efetivamente, é o líquido. Deste valor líquido, vamos supor que o valor líquido que o executado receba mensalmente será R$3.000. Tem que pagar 1.000 de alimentos. Não está pagando. E não tinha aquele mecanismo ainda de desconto em folha, tá? Para ele. Tá? Acostumou a pagar, a fazer todos os depósitos mensalmente, mas acabou um certo período e não depositou mais. E por isso que acumulou 20 mil de débito. Tá bom? R$1.000 que é o que ele tem que pagar por mês. Compreenderam? 3.000 ele recebe líquido. Ele tem que pagar 1.000. Tinha que ter o desconto dos 1.000 aqui. E vai se pedir desconto dos R$1.000. Desconto dos R$1.000. Dos 3, ele passou, portanto, a receber só R$2.000. Compreenderam? E o restante, e o débito que tem lá de 20 mil, como é que vai pagar esse débito? Pode este débito ser descontado parceladamente dentro do valor que ele recebe aqui. Além de você estancar, portanto, ali, ou paralisar, portanto, o crescimento do débito, porque vai estar pagando agora R$1.000 com desconto em folha, ok? Você exequente vai receber este débito com vários descontos ainda no salário dele. Só que a norma coloca lá, aqui, ó, parágrafo 3º do 529, coloca exatamente o seguinte: somado o valor do desconto mensal, R$1.000 dos 3 que ele recebe, o que pode ainda ser descontado para pagar este débito, não poderá a somatória do valor que já vai estar sendo descontado, mais o valor da parcela, não pode ultrapassar 50% do valor líquido. Ou seja, ele já é descontado R$3.000, ele recebe líquido, está sendo descontado de 1.000. Então ele vai passar também mais a ser descontado de R$500 por mês, para ir estancando, para ir, portanto, reduzindo o débito. Por quê? 1.000 mais os 500 dá 1.500. É o limite de 50% do todo que ele recebe. Compreenderam a situação? Ou seja, somando-se o valor da parcela mensal, da prestação mensal, mais o valor de desconto para abater o débito, e somado esses dois, não pode exceder, não pode ser maior do que 50% do valor líquido que ele recebe, que é dos 3.000, menos 1.000, menos 500, vai receber somente R$1.500. Esse mecanismo é muito utilizado, importante lembrar para você, advogado, advogada, né, ou demais operadores de direito, é importante lembrar deste mecanismo, importante trazido pelo parágrafo 3º do artigo 529. Aqui eu falei já para os senhores que cumpriram a pena de prisão, prossegue a execução com penhora de bens.
E olha aqui uma coisa interessante, importante lembrar mais uma vez, né? Esta é uma possibilidade. E aí, quero deixar claro que está disposto lá no Código de Processo Civil. É lei. E pode ser exercido, pode ser utilizado. Vou voltar aqui para poder te explicar. Uma vez verificada a conduta procrastinatória por parte do executado, conduta procrastinatória é aquela coisa, ele não está nem aí, não está se importando, está fazendo de tudo para não pagar, para evitar qualquer coisa, para evitar a cobrança, né? Para alongar tudo. Ele tem condição, mas não quer pagar. Havendo conduta, portanto, procrastinatória por parte do executado, o juiz deverá, portanto, é obrigação, o juiz tem que fazer isso, deverá dar ciência ao MP, comunica, portanto, ao MP de toda esta conduta, portanto, que caracterizem aí indícios da prática do crime de abandono material. Além de tudo, o executado poderá responder uma ação penal, portanto, lá, né, própria do tipo, né, penal de abandono material. O juiz encaminha lá para o Ministério Público, né, para verificar, portanto, ali se tem os elementos necessários para processar, portanto, executado por abandono material. Né? Exatamente essa situação. Se o juiz, de ponto próprio, não realizar isto, essa comunicação ao Ministério Público, deixando claro todas as circunstâncias procrastinatórias, né, ressaltadas por diversas vezes, por petições pelo exequente, se o juiz não o fizer isso, encaminhamento, o próprio exequente pode requerer ao juiz que assim o faça, que encaminhe. Tá? Exatamente isso. Aqui eu trago, portanto, nesse slide, um pouco da fundamentação legal, né, na questão da execução de alimentos, já falamos, 528 ao 533, cumprimento de sentença, a questão da prisão civil, 528, parágrafo 3º, a pedido de penhora, 528, parágrafo 8º, e a execução de título, 911 a 913. João e Maria, casados, sem filhos menores ou incapazes, decidem se divorciar. E o divórcio acontece lá, extrajudicialmente, no cartório de notas. A escritura pública que lavra o divórcio de João e Maria é um título, portanto, executivo extrajudicial. E lá, suponhamos, o João ficou de pagar alimentos a Maria. João ficou de pagar alimentos, lembre-se, ele não tem filhos nem nada, ou se tem, elas são maiores e capazes, é isso. João ficou de pagar alimentos para Maria, não importa, lá de 4, 5 mil reais, suponhamos, e ficou depositado mensalmente e tal, por tanto período. O João não está pagando. Maria pode promover a execução deste título extrajudicial, execução de alimentos? Pode. Artigo 911 a 913 tem esta previsão. E que, portanto, né, vai se operacionalizar a execução também com pedido de prisão. No passado, né, Código de Processo revogado, tinha toda uma discussão desta natureza. Hoje não tem discussão, portanto, nós temos lá 911 até o 913. Tanto é que o próprio Código de Processo Civil, este 2015, portanto, lá na execução de título extrajudicial, que prevê a obrigação alimentar, já dispõe que será levado em consideração naquilo que couber o procedimento lá do 528. Exatamente isso. Nós temos inúmeras ações alimentares, só para fazer aqui um destaque e prepará-lo, quem sabe, para outras ações, outras aulas que nós vamos ter aqui, né? Nós temos lá a ação de alimentos, que nós também trabalhamos um pouco aqui, a ação de oferta de alimentos, João, casado com Maria, com filhos. Exemplo, só um exemplo, o João sai de casa. O João sabe da sua obrigação. O João não quer aguardar chegar uma ação de alimentos. O João pode, de ponto próprio, portanto, ele pode promover uma ação em que ele apresenta a sua oferta de alimentos. É a ação de oferta de alimentos. O devedor desta obrigação, portanto, já promove uma demanda apresentando exatamente quanto ele vai pagar. Exatamente isso. Aqui nós já falamos a questão do cumprimento de sentença, com pedido de prisão civil, com penhora de bens, a execução, portanto, de alimentos, o título extrajudicial. Nós temos a ação revisional de alimentos. A ação revisional de alimentos, né? Exemplo, o Juniorzinho lá, a criança, filho do João,
o Júniorzinho está precisando de mais dinheiro, a título de alimentos. Exemplo, porque está fazendo um tratamento ortodôntico, está fazendo um acompanhamento psicológico, né? Porque mudou de escola para uma escola mais cara, enfim. Ele promove, portanto, o Júniorzinho, representado ali pela sua mãe, promove ali o que? Uma ação revisional de alimentos, para falar o quê? Ô pai, você tem que pagar mais. Uma ação revisional de alimentos, exatamente isso. Ao passo também, do contrário, se for o caso, o João também pode, dependendo da situação, pode ele promover uma ação para reduzir o valor. É possível? Perfeitamente possível. Mas eles vão me perguntar, professor Zakimi, na ação revisional de alimentos serve somente para aumentar ou para reduzir os alimentos? Não. Muitas vezes a ação revisional de alimentos ela se presta para modificar a forma com que os alimentos são prestados, com que eles são pagos. Exatamente isso. João efetua o depósito de determinado valor na conta da mãe do Júniorzinho para pagamento das despesas lá alimentares. Escola, aquilo que o Júniorzinho vai comer, aquilo que ele veste, enfim, despesas alimentares. Só que acontece, só para casar no exemplo que eu estou dando aos senhores, quem tem que efetuar o pagamento ali, depois do valor depositado, é a mãe do Júniorzinho. E a mãe do Júniorzinho não está pagando escola, não está pagando algumas despesas. João pode promover uma ação revisional de alimentos para modificar a forma como esses alimentos são prestados? Pode. Ao invés de dar lá, depositar os 2.000, ele paga a escola diretamente e deposita o restante. É uma possibilidade. Né? Ou paga a escola, entrega uma cesta básica no valor de tanto e o restante deposita. Você muda, portanto, a forma com que a obrigação ela é satisfeita, com que a obrigação, portanto, é cumprida. É possível através de uma ação revisional de alimentos. Agora vamos pensar numa outra situação, que é a ação de exoneração de alimentos. Exoneração. O João está pagando alimentos para o seu filho, só que o seu filho chegou à maioridade. Não é porque chegou à maioridade, com 18 anos, que o João não precisa mais pagar. Não, senhor. Continua tendo a obrigação de pagar. Mas agora, vamos só pensar, e sou sincero dizer para os senhores, o Júniorzinho, que agora é o Júnior, está trabalhando, está ganhando o seu dinheiro, se é dinheiro suficiente para o seu sustento, ele paga a sua faculdade, paga tudo. O pai precisa continuar pagando alimentos? Não. Então, neste caso, como não tem lá na decisão judicial já um mecanismo próprio que coloque o término da obrigação, não tem isso lá. Então, o que vai fazer o João? Vai promover uma ação de exoneração de alimentos, para deixar de pagar alimentos. Este é um exemplo que eu estou dando aí para os senhores. Existem outras circunstâncias, até com relação a ex-cônjuges e tudo, que também, ou ex-companheiros, enfim, que tem aí a mesma sistemática. Não tendo a decisão, portanto, um mecanismo redutor e que coloque um término ou de término integralmente, você tem que promover uma ação de exoneração de alimentos, se quiser deixar de pagar os alimentos por completo. E também aqui, a ação de alimentos gravídicos. A ação de alimentos gravídicos. Vou explicar através de um exemplo. João e Maria são namorados. E dentro do próprio namoro, enfim, do relacionamento que eles têm, Maria acaba engravidando. Maria deu a notícia a João e João ficou abalado. Suponhamos, é só o exemplo. João ficou abaladíssimo e o João sumiu. Maria está grávida. Ela é obrigada, na verdade, a custear todas as despesas aí, né, do seu próprio estado gravídico sozinha. Sendo João, portanto, lá, será apontado como suposto pai do filho que ela espera? Lógico que não. Então, neste caso, a lei trouxe aí os chamados alimentos gravídicos. Ela, Maria, é que vai promover a ação de alimentos gravídicos contra o João. Exatamente isso. Mas professor Zakimi, o senhor falou que o João e Maria são namorados. Ok. A Maria pode promover a ação de alimentos gravídicos. Ótimo. Mas, professor Zakimi, vamos supor, a Maria conheceu João num dia que foi numa festa com uma outra amiga, conheceu João. Dali, na verdade, daquela noite, que se conheceram, tiveram um relacionamento, enfim, e a Maria ficou grávida. Esta Maria
que conheceu eventualmente ali, portanto, o João, e acabou ficando grávida, nunca mais o viu. Ela tem o mesmo direito que aquela outra Maria, que ficou grávida em razão, portanto, do próprio relacionamento de namoro? Tem o mesmo direito. O mesmo direito. A lei não condiciona o direito a uma determinada circunstância nem nada. Não condiciona. A lei coloca, portanto, o direito em razão do quê? Do estado gravídico, do estado, portanto, de gravidez, enfrentado, portanto, pela mulher. Exatamente. E só para deixar claro, decisões reiteradas nos tribunais traz exatamente esta perspectiva que eu estou dizendo para vocês. Última ação não trouxe aqui, mas eu quero comentar com os senhores, que é, na verdade, ali a ação de alimentos avoengos. É a obrigação, portanto, dos avós paternos ou maternos, no pagamento de alimentos ao neto ou aos netos. Exatamente isso. Mas esta circunstância, ela existe, esta obrigação, portanto, existe e é legítima, quando, na verdade, o filho destes avós não tem condição nenhuma, não trabalha, não faz nada, não tem como pagar alimentos ao seu filho. Então, os avós pagarão alimentos ao neto, a neta, aos netos e assim por diante. É a chamada aí ação de alimentos avoengos. Só trouxe aqui para mais um destaque dentro desta perspectiva. Nós já estamos acabando. Eu sei que você não me aguenta mais. E aí, veja, eu vou confidenciar a vocês, vocês estão nos assistindo, já não aguentam mais, eu sei. Imagine só quem está atrás desta câmera, portanto, de cada uma das câmeras que estão nos ajudando. Também não aguentam mais. O pessoal quer almoçar. Eu não contei para eles que nós vamos ficar aqui até as 3 da tarde, não contei, daqui a pouco cai aqui já, não. Fiquem tranquilos, estou acabando. Quem está lá no estúdio lá dentro também, fica tranquilo, estou terminando. E aí nós vamos aqui para o último slide. Sucesso e fracasso são temporários, o que permanece é a competência. Exatamente isso. Um slide, um pensamento de Roberto Chiniachi, que eu sempre procuro trazer nas minhas aulas, nas minhas palestras. Senhores, sucesso ou fracasso é uma circunstância, portanto, de temporalidade. Acontece uma coisa de sucesso, um fracasso, mas o que permanece, portanto, é a competência. Se você é que está me assistindo, for absolutamente incompetente, você vai vencer sempre. Exatamente. Pode acontecer, questão temporal, ou sucesso ou fracasso, mas o importante aqui é que o que permanece efetivamente é a competência. Exatamente isso. Aqui estão, portanto, aí os meus contatos também. Minha alegria, minha satisfação de poder estar aqui no Damásio Educacional. Sou professor aqui no Damásio Educacional, sou advogado também, enfim, trouxe aqui para vocês uma vertente da questão da execução de alimentos, tanto no cumprimento de sentença, como também na execução de título extrajudicial. A todos vocês que nos assistem, o nosso muito obrigado, a nossa alegria e a nossa satisfação aí de tê-los sempre conosco. E não esqueça, ajuda, eu não te peço nada. Dá um like aí neste vídeo para nós propagarmos pela internet. Inscreva-se no canal se você não se inscreveu ainda no canal. Inscreva-se no canal da TV Damásio, clica no sininho, nos ajude a levar sempre até você o direito, portanto, em qualidade e profundidade. Exatamente isso. E eu quero, nesses momentos finais, a fazer aqui também um agradecimento aos nossos queridos operadores aqui, dos estúdios Damásio, que eles estão nos ajudando aqui, quem está lá dentro também, lá da cabine, todos os profissionais dos estúdios TV Damásio, nossa alegria, nossa satisfação de poder contar com vocês, trabalhando aqui conosco, porque são vocês que fazem chegar até aqueles que estão nos assistindo agora, exatamente a melhor transmissão, o melhor som, a melhor imagem, exatamente tudo isso é muito importante para quem está aí nos assistindo. A todos vocês, portanto, profissionais de estúdios da TV Damásio, recebo aqui o nosso muito obrigado e a nossa alegria, a nossa consideração. E a vocês que estão nos assistindo aí, não esqueçam, naveguem lá no canal da TV Damásio, verifiquem as outras aulas, os outros temas. Eu tenho certeza que muitos outros temas, muitas outras aulas, vocês vão se interessar e vocês vão curtir demais, vão assistir. Não esqueçam, canal da TV Damásio no YouTube, o seu canal do direito. Até mais. Obrigado.